Um, dois, três, gravando. Ok. Então, bom dia a todos, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Tá? Nós estamos celebrando este culto excepcionalmente, né, em função dos problemas técnicos que ocorreram em nossos equipamentos lá na sede da igreja, em virtude das chuvas fortes aqui em Belém. Eu cheguei esta manhã, fui para a igreja, o diácono Pedro foi para a igreja, o bispo Firmino estava lá, né? Chegamos cedo e detectamos o problema e a inviabilidade de realizar hoje o culto pastoral do altar. Perdão, mas, né, atendendo o propósito, a inspiração, tudo aquilo que Deus move na nossa vida, nós não medimos esforços para fazer daqui das nossas residências, né, no mesmo lugar de onde nós produzimos as lives, eu aqui no meu escritório, o Pedro aí na casa dele, também no seu escritório. Nós vamos fazer, sim, a programação da manhã, tá? Nosso culto normal, para não perder a programação, e vamos tratar sobre o dom da oração. Tá? Então, hoje é a importância da oração. Nós temos como texto base 2 Crônicas 6:19. Passa para a gente, Pedro. Diz assim: atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica. Ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Que esta palavra abençoe ricamente as nossas vidas. Vamos orar e pedir a revelação ao Pai. Senhor Deus, amado e eterno Pai, reunidos no teu santo e poderoso nome, cumprindo o mandato que cabalmente tu confiastes a nós, nesta cidade, neste rincão do nosso país, da nossa nação. Nós estamos aqui reunidos no teu nome, movidos pelo teu Espírito, inspirados pelo teu Espírito, alimentados pelo teu Espírito, para nesta manhã falar da tua palavra, falar dos teus oráculos, falar da tua ciência, falar dos teus ditos, trazer os teus mandamentos, os teus ensinamentos à tua igreja, a quem, Senhor, tu redimiste e compraste pelo sangue precioso de Cristo Jesus da cruz do Calvário. Os tempos são tão difíceis que muitas pessoas, até mesmo que se dizem cristãs, têm, Senhor, se encontrado confusos, desanimados e frustrados diante de tantos desafios, diante de tantas vozes, diante de tantas doutrinas, tantos ensinamentos. A pergunta que não se cala no íntimo de cada um é: qual é a verdade? A verdade é única. Um só caminho é a tua palavra, o Evangelho da Graça. Não existe outra mensagem, não existe outra verdade, outro caminho. Tu disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem até mim, de modo nenhum será lançado fora. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da minha mão, da mão de meu Pai, ninguém pode arrebatar. Assim, firmados nas palavras de segurança e salvação eterna, esta manhã eu te peço, Senhor, a revelação, o discernimento e a inspiração para falar. Que tu uses minhas cordas vocais, que tu abra e manifeste o teu discernimento, Deus. A tua sabedoria infinita e predestinada para um povo eleito desta geração que somos nós, recebermos nesta manhã essas insondáveis riquezas. No teu nome nós já agradecemos. Ó Deus, muito obrigado por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, bom dia a todos. Graça e paz.
Lembrando que estamos fazendo este culto esta manhã, por força de que os nossos equipamentos não funcionaram na igreja em virtude da chuva que ocorreu nos últimos dias aqui em Belém. Bem, hoje nós estamos estudando a 8ª mensagem sobre o dom da oração. Isso faz parte de um grande projeto, um grande plano de Deus, que nos inspirou para falarmos sobre bênçãos, sobre maldições e sobre dons espirituais. Chegamos no módulo relativo aos dons espirituais, que fala da oração, são os dons de fala. E o que temos visto, ouvido e aprendido, é que quando se trata do dom de oração, há uma grande barreira, um grande impedimento, uma grande dificuldade do povo de Deus na manifestação desse dom. Eu diria, e digo com tranquilidade, com autoridade, com serenidade, que nos tempos atuais, especialmente no nosso tempo, a nossa geração, esse dom se afastou muito das vidas dos cristãos. Quando nós vamos no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, que a gente vê a formação da igreja cristã primitiva, a oração, ela era algo persistente, unânime. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 4. Diz assim, deixa eu me localizar aqui rapidinho. Rapidinho, por favor. Continue aí em Atos dos Apóstolos, só localizar aqui o versículo para vocês. Primeiro nós vamos em Atos dos Apóstolos, versículo 1, 14, que diz assim: todos estes perseveravam unânimes com oração, em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Depois, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1, que diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Depois, no versículo de Atos 6, 4, ele diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a igreja primitiva podemos ver também ainda, por favor, Atos 2, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam do pão em casa e tomavam suas refeições com alegria. Muitas das vezes, o texto bíblico, quando usa a palavra perseveravam ou perseverava, né, ou persistir, está fazendo uma referência ao termo oração. Tá? Então, a igreja primitiva, nos primeiros passos,
ela é uma igreja muito dedicada à oração. São ricos os textos. Eu peguei alguns aqui, apenas para ilustrar. Mas Paulo, nas suas cartas, ele enfatiza, principalmente quando Paulo recebe a revelação da graça, ele enfatiza a importância do dom da oração. Bom, a gente sabe que os dons de Deus, os dons espirituais, pertencem a Deus, a fonte é Deus, é Ele que concede. Mas existem alguns dons espirituais que se manifestam por uma ação majoritariamente de Deus. São dons tão exclusivos, né, que Deus realmente usa aquela pessoa para que haja a manifestação daquele dom. Né? Por exemplo, o dom de línguas, ele é um dom muito exclusivo de Deus, que majoritariamente tem uma ação, uma permissão dele. Os dons de cura, né? Paulo fala, relata em Coríntios, pessoas que oram, né, e manifestam cura para curar. São dons, né, majoritariamente de ênfase de Deus. Deus agindo ali. Tá? Por exemplo, os dons de pregação são majoritariamente exclusivos de Deus. Porque se Deus não revelar, nós que somos pregadores, da qual eu me incluo, nós não temos o que falar. Nós vamos falar coisa humana, sabedoria humana. Né? Você se lembra que Paulo falou em 2 Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, 4, ele diz que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, os dons de palavra, de pregação, apostolado, tudo aquilo que a gente sabe, pastores, evangelistas, mas são dons em que Deus age majoritariamente. A vontade de Deus é muito soberana nessa manifestação. Mas existem alguns dons, né, em que Deus concede a manifestação do Espírito, mas esse dom, ele vai depender de uma disciplina nossa, de uma busca mais pessoal, mais intensa de cada um de nós. Por excelência, o dom da oração, ele é um dom, o dom da oração. Ele é um dom em que o Espírito se manifesta para que a gente possa orar, mas ele vai depender de uma disciplina muito pessoal, muito individual, muito particular de cada um. Por isso que Paulo fala em Romanos, a gente estudou no domingo passado, sobre a intercessão do Espírito Santo. Quando ele diz em Romanos 8, 28, se não me engano, 26, né? 8, 26, 27, que nós não sabemos orar como convém. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então a gente estudou que essa fraqueza, ela atua por causa da decadência do homem em virtude do pecado, da herança adâmica. Então essa é uma luta que está adstrita a todos nós. O que vai exigir de cada um de nós que haja uma busca pessoal, um entusiasmo, uma força, um fervor, um desprendimento particular para o desenvolvimento do dom da oração. Então,
eu não tenho dúvida que o dom de oração é o dom onde haja mais sociedade entre Deus e o seu eleito, o seu escolhido. Deus dá os elementos necessários e eu tenho que entrar com a contrapartida, que é o desenvolvimento, o exercício, a persistência. Vejam que quase sempre nós vamos encontrar nos textos bíblicos a palavra perseverança e persistência junto da oração. O que isso indica, pastor? Indica que é preciso haver uma contribuição maior da nossa parte. Vejam que, por exemplo, quando Jesus estava orando no Getsêmani, que ele chamou o pessoal para orar. Não foi? Olha, vamos orar um pouco. Ele ia orar e as pessoas estavam dormindo. Pedro, João. E ele chegava lá, vocês não estão orando? Estavam dormindo. Ele fez isso 3 vezes. Na terceira ele voltou. Vocês não puderam vigiar pelo menos 1 hora? E diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. No próximo domingo, nós vamos ver as orações obrigatórias, aquelas que foram determinadas por Deus que nós temos que fazer. Uma é essa, a oração de vigilância. Então, o que aconteceu? Eles estavam dormindo. Então, a oração, ela é um dom que precisa haver uma participação muito grande do nosso chamado. E nos tempos atuais, há uma indolência, há uma preguiça espiritual. A fraqueza, ela começa a dar espaço. O problema é que quando Jesus falou, vigiai e orai para a tentação, é que as pessoas levam, quando fala em tentação, principalmente a tradição, leva essa passagem para a questão do pecado. Daquele pecado mesmo, né? De mentir, adulterar, aquelas coisas todas. Olha a tentação. Mas, na verdade, o que Jesus estava falando ali é que, lembra-se, ele estava orando, colocando uma situação de aflição, de tribulação, que ele ia passar pela morte no Calvário. É por isso que ele estava orando. Essa tentação que Jesus estava falando ali, essa preguiça, ela, na verdade, é o esfriamento da nossa aproximação com Deus. Porque eu venho falando desde os primeiros estudos que o dom da oração ela pressupõe 2 coisas. Né? Aproximação e intimidade com Deus. Então as pessoas falam muito de querer serem íntimas, dizendo, você tem que ser íntimo de Deus, você tem que se aproximar, você tem que ter uma relação intensa com Deus. É através do dom da oração que isso é possível. Se torna possível na vida do eleito de Deus. Então, por causa dessa fraqueza, dessas deficiências, é que hoje, no plano da consumação da graça, nós temos a intercessão do Espírito Santo em nosso favor. Esse é um dos ministérios do Cristo ressuscitado. Porque se ele não fizesse isso por nós, interceder por nós, né, as consequências, mesmo como salvos, mesmo com uma obra salvífica consumada, grande em nossa vida, as consequências espirituais seriam maiores. O termômetro, né, a medição seria mais grave para o nosso lado. Então, essa intercessão com gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, que tu não conheces, que ele faz isso por ti toda hora. Não é de vez em quando, não. É toda hora. E tu não sabes, eu não sei. É que é responsável pelo que Deus, na sua bondade infinita, faz. Quando o profeta Jeremias fala lá em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, é por causa dessa intercessão aqui do Espírito de Deus. Quando ele fala, você pega esse versículo lá em Lamentações e vai para Malaquias 3:6, ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso que não sois consumidos, ó filhos de Jacó, é por causa da intercessão do Espírito de Deus. Essa intercessão do Espírito de Deus sempre esteve presente, não veio só na graça de Cristo, isso é um mistério, isso é um oráculo
oculto dos homens pelos séculos dos séculos. Ou vocês acham que a longanimidade, a paciência, a misericórdia de Deus, quando o salmista diz a misericórdia de Deus é boa e dura para sempre, é a intercessão do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Toda essa paciência de Deus, esse amor, essa compassividade ao longo dos tempos, essa misericórdia, que as pessoas falam tanto, misericórdia, misericórdia. Deus vem tendo desde a eternidade conosco. Especialmente a partir de Adão e Eva, quando eles caíram no Éden. E Paulo vem revelar isso em Romanos, quando ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse mesmo versículo está lá em Jó, quando ele dizia, eis que ele passa por mim, eu não percebo, não vejo, mas ele está presente. Por isso que Hebreus diz que nós recebemos uma grande salvação. Você pode acrescentar na sua apostila Jó 9:11. Ele diz, eis que ele passa por mim e não vejo, segue perante mim e não o percebo. É assim a intercessão do Espírito Santo. Então, a oração, o dom da oração, dentre os dons espirituais, ele é o que mais exige a nossa participação, a nossa cooperação. Porque, enquanto que, por exemplo, o ministério da palavra de pregação está sobre alguns, né? Alguns, você vai ver lá em Efésios 4:11, concedeu uns, quer dizer, ele separa alguns, enquanto que os ministérios de socorro, governo, tudo aquilo que a gente já estudou, sabedoria, está sobre uns. Agora você vai lá em 1 Coríntios capítulo 12, você vê, Deus escolheu uns para isso, outros para aquilo. Pode ir. Aí, ó, volta em cima. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, tal. Então veja que aqui, ele vai selecionando grupos. Só existem 2 dons que foi derramado sobre todos. Na mesma proporção. Primeiro é a fé. O dom da fé. Você abre lá em Efésios 4:7, ele diz, né? Ele diz, e a graça que você ganhou segundo a proporção do dom de Cristo. E o outro é a oração. Por quê? Porque se há um dom que personifica, que materializa, que exterioriza, que manifesta a graça reconciliadora. Nossa, lembre-se que a graça é ministério da reconciliação. Nossa reaproximação com Deus. O dom que, de fato, é a prova mais evidente dessa reconciliação é o dom da oração. Por isso que as Escrituras, né? E quando você vê, elas nos ensinam, ela insiste constantemente que nós nos devemos dedicar ao exercício e à persistência da oração. Por isso que quando você vê os versículos que envolvem a oração, esse dom, eles sempre trazem um conteúdo nas sublinhas
né? Um conteúdo de essência, no fundo, de uma interatividade, de uma aproximação muito forte com Deus. De um momento assim, muito particular, muito próximo, de intensidade. Você vê, por exemplo, no texto que a gente escolheu aqui, ele diz, olha, atenta para a oração de teu servo. Quer dizer, são expressões que mostram chamado, aproximação. Para o seu súplico, ó Senhor, meu Deus, quer dizer, olha o conteúdo, a força das expressões que trazem no seu sentido a aproximação. Para o clamor, é a oração que o teu servo faz dentro de ti. Não está falando de circunstancialidade, de ocasionalidade. Oração sempre vai revelar um conteúdo de intensidade entre o eleito, o filho e o pai. E isso ganhou ênfase e força quando veio Jesus. Porque quando ele começou a mostrar o que era orar para o povo de Israel, ele começou a usar o termo pai, para mostrar a aproximação. Você não vai encontrar nenhuma expressão no Velho Testamento dessas orações dos grandes santos de Deus falando essa aproximação. Sempre uma grande reverência. Deus, Senhor, Todo-Poderoso. Mas quando Jesus vem, ele começa a revelar esse mistério e mostra que, mais do que uma reverência, né, aquela coisa que ainda deixava um pouco distante quem orava e o Deus, ele quebra essa lacuna, ele quebra esse sagão, essa distância, e mostrando que a oração, na verdade, ela aproxima. Ela. Deixa eu. Por isso que quando os apóstolos disseram, Senhor, ensina-nos a orar, a primeira coisa que disse, vai, orareis assim, abre lá Mateus 6, né? Mateus 6. Mateus 6. Seis, 9. A famosa oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. Olha, a primeira expressão que ele usou foi o termo Pai. Tá? Pai. Então, volta para a nossa apostila, por favor. Então, de Gênesis ao Apocalipse, mas especialmente a partir do Novo Testamento, e mais especificamente a partir das cartas de Paulo, a Bíblia mostra a importância da oração e da eficácia da oração. Tiago 5:16, segunda página 18, diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então você observa que quando se trata de dom de oração, os termos sempre falam igreja, justo, piedoso, né? Homem de fé. Sempre são termos que trazem, né, o chamado, o sentido de aproximação, de intensidade. Né? Aí ele diz, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Ou seja, com perseverança, com persistência, com disciplina. Porque as orações praticadas hoje, amado, elas não são orações de instância. Não são. É raríssimo isso. Olha, nós estamos estudando há muitos anos juntos. Então, o que é orar com instância, pastor?
Não está repetindo todo dia a mesma oração. Orar com instância é uma oração de sabedoria, de intensidade com Deus. Não é ficar repetindo as coisas, a mesma coisa todo dia. Jesus falou, não penseis que usando, localiza para a gente, vãs repetições, vocês vão alcançar alguma coisa. Não é repetir. Oração com instância é uma oração de fervor, com autoridade, de confissão forte. E ele disse, para que não chovesse sobre a terra. Olha lá. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Quer dizer, foi uma oração em que, quando Elias orou, ele sabia, disse, Senhor, que não chova sobre essa terra. E não choveu. Agora, por que não choveu? Porque Elias é um homem semelhante a nós, mas ele tinha o quê? Aproximação com Deus, intensidade com Deus. Ele era um justo. Por isso, quando tem eficácia, não é a oração da pessoa, é a resposta de Deus. É rápida. É isso que ele quer dizer. Porque esse versículo aqui, na tradição que está aí fora, parece que é a oração da pessoa que tem força. Não, é a resposta. Quando diz, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, a súplica dele, não é a oração do justo, é a resposta de Deus que é rápido, sem demora. Aí diz, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, preste atenção, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e redimiu do cativeiro. Não foi? Jesus veio e nos redimiu do cativeiro. Gemidos do Senhor. Para quê? A fim de que pudéssemos ter novamente comunhão, aquela comunhão que Adão e Eva quebraram lá no Éden. Então ele fez essa obra salvífica para restaurar novamente. E eu vou repetir, o dom espiritual que mais testifica. Lembra o que Deus fazia lá no Éden, que vinha falar com Adão na viração do dia, diz o texto. E quantas vezes você vai encontrar no Velho Testamento, apareceu o Senhor Abraão, apareceu o Senhor Isaac. Não é que Deus apareceu do nada. Porque, primeiro, eram homens escolhidos. 2, eram homens que, de alguma forma, oravam a Deus. Oravam. Eram homens santos, profetas. Não pensem que quando diz, apareceu o Senhor, que foi uma coisa assim, do nada. Não! Está implícito que essas pessoas oravam. Está implícito que essas pessoas tinham comunhão com Deus. E no que consiste isso? A comunhão com Deus. Oração é comunhão, é aproximação, é intensidade com Deus. Portanto, de todos os meios humanos que Deus emprega e manifesta no seu plano eterno, é a oração, sem dúvida, o dom mais poderoso e eficaz e que exige, se você quiser acrescentar, é o dom que exige a maior participação nossa. Tá? Pastor, quais são os fundamentos espirituais da oração eficaz? Daquela que Deus responde. Lembra? Eficácia. O que é eficácia? É aquela que Deus manifesta a resposta rápida. Estou sendo pedagógico. É aquela que Deus não deixa sem resposta. Não quer dizer que ele vai responder em 30 segundos. E não deixa sem resposta. O principal fundamento da oração eficaz é a sabedoria. Sabedoria. Por isso que Tiago 1,5 diz assim,
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Provérbios 2, 3, 6, ele diz: e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amados, é porque como nós não... Pedro, tem versículo aí, acrescenta aí. Provérbios 15, 33. Diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Nós temos Provérbios 9:9, que diz assim: dá a instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Então, quem compreende a sabedoria divina? Vamos para o texto lá. Pode ir direto para o slide, Pedro, por favor. Então, em termos bíblicos, tá? Sabedoria é uma coisa muito ampla. Ela é eterna, infinita. Tentando trazer um pouco mais no plano espiritual em que a gente se encontra, submetido a essa angústia da vaidade aqui, do pecado ainda, né? Nós gememos. Né? Então, sabedoria é conhecimento. Não é um conhecimento literal, né? Teológico. É conhecimento espiritual, com meditação, espiritualizando, né? Que você tem a visão de águia, né? Mas os que esperam do Senhor sobem com asas de águia. Não é que vai voar a pessoa no céu, não é isso. Quando o profeta Isaías fala isso, ele está falando que você tem uma visão muito ampla das coisas, uma visão macro da vida. Né? Uma decisão que você toma aqui, você tem que olhar a repercussão dessa decisão a médio, a curto, médio e longo prazo. É como se você jogar uma pedra no rio, numa água, quando a pedra bate na água, ela dá aquelas ondinhas, ela vai propagando. Aí você vê que ela vai se distanciando. Isso é um conhecimento espiritual. Né? O discernimento. Discernir as coisas. O bem e do mal, o certo e o errado, o que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu faço ou deixo de fazer. Quando Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, porque nem tudo fica, é discernimento. Prudência. Prudência significa sensatez, equilíbrio, decisão que vai tomar, se vai ou não vai fazer, se é hora de falar ou não falar. Isso é prudência. Perspicácia. Né? Ser rápido, atento às coisas. Cuidado. Cautela. Aprendizagem. Aprender com os erros. Saber ouvir. Como é que você vai aprender se você não ouve? Amado, não existe aprendizado. Olha, regra número 1 do aprendizado é você saber ouvir. Se você não ouve,
tem dificuldade de ouvir, ainda que lhe desagrade as coisas, você não vai aprender. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade, às vezes não, quase sempre as pessoas têm dificuldade de ouvir. Porque elas acham, principalmente quando desagrada a elas, que, às vezes, o Espírito Santo está me lembrando assim, algumas coisas assim, como ele diz assim, mas quem é você para me falar alguma coisa? Quem é você para me dar lição de moral? Se nós formos partir desse conceito, da forma como os homens colocam, de fato, ninguém nesta terra, ninguém nessa vida tem condições morais de dar lições. Por quê? Aprendizado. Por quê? Porque todos pecaram, estão todos na mesma condição. Todos nós estamos sujeitos à vaidade. Toda a criação está sujeita à vaidade e ao pecado. Então, por essa regra, nenhum ser humano nesta vida tem condições de dar, entre aspas, lição de moral. Que todos erram, todos têm defeitos. Mas Deus é que usa os homens imperfeitamente na carne para nos trazer ensinamento. Ora, eu não sou uma pessoa perfeita. Eu tenho os meus problemas, as minhas inquietudes, as minhas frustrações, as minhas falhas e os meus defeitos. Mas Deus, em determinado momento, me utiliza, me usa. Eu sou o instrumento dele para trazer ensinamentos para vocês. Uma vez eu estava num certo debate, num estudo, com um grupo de pessoas, não era um debate, um grupo de estudo. Esse assunto foi abordado. Eu disse, olha, se a gente for pegar essa visão da lição de moral, por exemplo, Davi não poderia, tudo poderia seguir o ensinamento de Davi. Por quê? Porque ele adulterou e mandou matar uma pessoa. Davi fez coisas terríveis e perversas. Por causa dele, morreu muita gente em Israel por causa do pecado dele. Ele mentiu. Olha, ele adulterou, ele mentiu, ele profanou. Eu poderia dizer, tu não pode falar. Mas como é que tu ouve Davi? Eu não vou olhar para o homem Davi. Eu vou olhar para o servo Davi. Que foi usado muito. O próprio Deus disse, Davi, tu não pode para mim construir um templo, porque o teu nome derramou muito sangue, muita sujeira aí, cara. Mas nem por isso afasta o que Deus usou na vida desse homem. Abraão. Pai Abraão, o pai da fé. Abraão desobedeceu a Deus, desconfiou de Deus. Ele sabe. Abraão cometeu essas falhas. E a vida do Abraão pós-Sara foi uma vida puramente secular. Quase não é falado sobre isso. O homem da fé. Ali acabou. O homem da fé começou a vir o velho Abraão, o homem da carne, vendido ao pecado. Moisés, que matou e fugiu. Então, a sabedoria, ela está no conteúdo da serenidade, da verdade, do que se fala. Não é a pessoa, independentemente da pessoa. A gente gostando ou não da pessoa, do jeito dela ou que ela faz, isso é uma coisa, isso é conceito do cérebro. Mas se naquele exato momento Deus usou os lábios daquela pessoa, ou porque essa sabedoria é Deus que usa. Como ele usou o profeta Balaão, que era um filho do diabo, para abençoar Israel. E Balaão, a doutrina de Balaão é perversa. Vai atravessar o Apocalipse até o fim dos tempos. Mas houve um momento que esse profeta, filho do diabo, foi usado por Deus para levar
mensagens proféticas de bênção para Israel. Então, se separou as coisas, o joio do trigo, o vinho da água. Orientação, capacidade, desenvoltura, planejamento, força. Então, são palavras, são infinitas palavras que se encaixam dentro de sabedoria, porque a sabedoria, ela é entendida como inteligência. A inteligência é uma manifestação de sabedoria. Ou então, sabedoria, né, visto como uma pessoa velha, cabeça branca, aqueles velhinhos, não tem nada a ver com idade. Então, é através da sabedoria divina, que é outro pouco. Vimos há pouco, sabedoria vem de Deus, não é dos homens. A sabedoria do homem é animal, terrena, demoníaca, como diz o apóstolo Tiago, capítulo 3 da carta dele. Tá? É a sabedoria divina, aquela que a gente viu. Volta um pouquinho em Tiago 5, 6 agora. 1,5. Não, esse é Tiago 1,5. Que nós temos que pedir a Deus. Peça a Deus. Olha, se é para pedir, eu tenho que orar. Olha, tá vendo só? Uma primeira coisa que você tem que pedir numa oração é sabedoria. Quando a gente vai no livro de 1 Reis, diz assim. Primeira Reis, capítulo 3. A primeira oração de Salomão a Deus. Primeira Reis, capítulo 3. Versículo 7, ele diz: Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste por povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Versículo 10. Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já, preste atenção, o que você não deve fazer numa oração? Vamos estudar isso já na próxima ceia. Né? Orações, né, não ouvidas, rejeitadas, não sei. Então, disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, o que foi que ele pediu? Sabedoria. E não pediste coisas que não se devem pedir em oração. Longevidade, riquezas, morte dos nossos inimigos. Mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente. De maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois te haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou. Tanto riquezas como glória. Agora, veja a consequência da sabedoria. Riquezas e glória. Então, volta, por favor. Não é nem estudo agora, mas só para a pessoa ter uma ideia. Volta lá. Então, não se deve pedir riquezas, o mal dos outros. Não se pode pedir. Tá? Então, vamos voltar para o texto. Então, se a sabedoria de Deus, né, que são esses elementos aqui, isso aqui são exemplificativos. Tá? Não é taxativo. São sinônimos, exemplificações. Então, é a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, que nos possibilita, de modo especial,
viver uma vida de retidão. Retidão. O que é o reto, a retidão? É ser o máximo disciplinado dentro dos mandamentos de Deus, dentro da palavra de Deus. Então, Provérbios 2:7, primeira parte, diz: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Olha lá. Então, a verdadeira sabedoria, a que me permite, né, ter uma oração eficaz, é só para os retos. Quem é o reto? É o justo lá. É outro termo equivalente, sinônimo. É o justo do Novo Testamento. Né? Reto significa aquele que está próximo, aquele que tem intensidade, aquele que tem aproximação, intimidade com Deus. Justo é aquele que vive pelo que Deus fala. O justo viverá pela fé, por fé. Romanos 1,17, ele fala aí. Provérbios 15, 8 e 29 diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Versículo 29. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Bom, sem a sabedoria dada pelo próprio Senhor, nós não temos condições de compreender como Deus está agindo. Ninguém entende. Sem manifestação dessa sabedoria, nenhum de nós compreende como Deus está agindo. Quando eu estava fazendo esse texto ontem, eu me pus a meditar bastante. Eu não, né? O Espírito em mim, né? Forçando em mim compreender. Por exemplo, as pessoas não estão compreendendo o que está se passando no mundo com essa pandemia. Elas não têm ideia. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Para que veio isso? Os homens aqui desorientados e carentes dessa sabedoria divina estão procurando explicações e se muito acusando, fazendo guerras um com o outro. Achando que isso é daquilo. Então, eles não conseguem pular esse patamar, ter a visão diária para entender o que nós estamos vivendo, que fase da vida a humanidade está vivendo. Logo, se eu não tenho condições de compreender como Deus age, né? E lá, o profeta Jeremias já falava, em 9, 23, 24, que diz: em me conhecer e saber que eu sou Deus. E faço juízo, justiça e misericórdia na terra. Logo, quando eu não sei isso, eu também não sei orar como convém. É por isso que a maioria das pessoas, não é uma maioria apertada, não. Ah, tem 10, 6 não sabe orar, 4. Não! É muito mais. 8, 9 não sabe orar, 2, 1 sabe orar como convém. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos o que orar. Como orar. De acordo com a vontade do Senhor, não é de acordo com a minha vontade, porque as pessoas, vamos ver isso, elas oram pelas vontades delas, de acordo com como elas querem orar, buscando seus interesses particulares. Elas não sabem que a oração aceita por Deus é de acordo com o que está no texto sagrado. Não é de acordo com o que eu acho que eu tenho que orar. Ah, eu tenho uma vontade aqui, eu tenho um desejo. Amado, o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é tu te agradar de ti, dos teus desejos,
e pedir para Deus que ele satisfaça os teus desejos. Não, não são os teus, primeiro os de Deus, depois os seus. Pode até procurar aí, Pedro, agrada-te do Senhor, e vai colocando para o povo aí. Então, 1 João 5, 14, 15 diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele. Qual é a confiança? Vamos lá. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, estão entendendo já? Segundo a vontade dele. Agora, uma pessoa sem sabedoria, ela não compreende, porque ela não sabe qual é a vontade de Deus. Aí ela apresenta as vontades carnais, os desejos humanos dela. É aqueles desejos que Deus falou para Salomão: já que me pediste entendimento, discernimento, tu não pediu riqueza, tu não pediu para matar os teus inimigos, tu não pediu longevidade. Isso é o homem que pede, isso é carnal, isso é terreno. O homem de Deus, o reto, o justo, o que recebe, ele pede mais sabedoria. Por isso que o provérbio diz: dá instrução sábia, ele se torna mais sábio ainda. De que me serve, meu amado? Dinheiro. Para quê? Vou fazer dinheiro porque não tem. Hoje, nem com 1 milhão, se alguém pegar, Deus o livre guarde, essa pandemia e precisar de um leito, não tem para onde ir. Nós estamos chegando no ponto da humanidade que o cara pode gastar todo o dinheiro do mundo dele, não tem mais para onde ir. Só se pegar um foguete e for para a Lua. Ou for morar na Lua. Nós precisamos de Deus, o homem precisa se aproximar de Deus. Ele diz: segundo a sua vontade, ele nos ouve. Às vezes a pessoa fala: eu oro só, eu acho que Deus não me ouve. Mas, cara, tu está orando pedindo o quê para Deus? Então, quando você fala oração eficaz, não vai pensar como a lei pensa. Oração do justo é eficaz. É por isso que diz: aquela irmãzinha, olha, a oração dela é fé e fogo. Fulano, não é a oração da pessoa. É a resposta de Deus. O resultado, a ação de Deus, ela se manifesta. Aí se diz que é eficaz. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos de que lhe temos feito. Ou seja, tem eficácia a oração. Sem sabedoria, não podemos ou não temos como cuidar, preste atenção, para que a cobiça não domine nossa oração. E para que peçamos coisa errada. Eu vou falar, quando eu comecei nos primeiros passos da minha vida evangélica, né? Estou falando didaticamente. O que eu pedi? Coisas terrenas. Por que as pessoas fazem campanha? Da casa, do carro, coisas terrenas. Se tu fizer uma campanha, amado, eu duvido. Mas eu duvido uma igreja convocar uma campanha de 7 dias por sabedoria. Eu quero ver quantos vão aparecer lá. Mas se tu disser que é campanha da casa própria, do pagamento, você empresário que está endividado, você aí que está só dívida, maldição, vida amarrada, aí a pessoa vai para ganhar dinheiro, para pensar em ganhar dinheiro, pensando que Deus é um caixa eletrônico, é um cartão de crédito, é um banco central, alguma coisa, uma agência de banco. Agora, convoca uma campanha, eu duvido você ver, eu desafio você me encontrar uma igreja dessa aí, ter convocado uma campanha para sabedoria, para discernimento, né? Não vai ter essa. Eles não querem saber das coisas do reino de Deus. Eles querem saber das coisas terrenas. Por isso que Tiago 4:2, 3 diz assim mesmo:
cobiçais. Olha o que ele começa dizendo. Cobiçais e nada tende. Rapaz, o povo de Deus vive uma miséria muito grande. Porque cobiça. Quer dinheiro. Quer coisas materiais. Aí fala, matais. Olha, povo de Deus, hein? Invejais. Aí diz, nada podeis obter. Por quê? Olha o que está dominando a oração, o sentimento. Olha o que está dentro da pessoa. Não é sabedoria. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tens, porque não pedis. Ah, eu peço. Não, tu está pedindo coisas terrenas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para esbanjardes os vossos prazeres. Deixa eu falar uma coisa. Antigamente eu orava assim, Deus, que tu abra uma porta para os meus filhos, um bom emprego. Não faça mais isso. Deus, que tu cumpra a tua vontade na vida deles. Dá coração sábio a eles, as minhas filhas, os meus filhos. Dá saúde, força, dá inteligência. Antigamente dizia, oh Deus, fiz isso muitos anos. Dá um emprego bom, não faça isso. O que adianta Deus dar um emprego bom para a pessoa se meter no mundo para ganhar dinheiro? Aí você tem que discernir. Quando você pede algo para um filho ou por alguém, dando dinheiro para aquela pessoa, ela vai procurar Deus ou vai procurar o mundo? Vai esbanjar prazer. Deus não nos concede bênçãos, amado, para a gente esbanjar prazer para o mundo. É para a edificação espiritual nossa. Não é para me fazer inveja para os outros. Ah, invejou, tá vendo? Invejais. Ah, eu quero ter, eu quero que Deus me abençoe para que os outros vejam que eu tenho. Cuidado, amado. Vaidade e cobiça é isso. Eu não quero ter as coisas para que os outros saibam que eu tenho. Não. Eu quero ter uma vida de gozo, plena e alegria com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, amado, aprendi a viver contente em toda qualquer situação, tanto sem estar humilhado como honrado, tendo escassez ou fartura. Porque Deus pode te dar honra e glória numa vida materialmente escassa. E esse testemunho não serve para você? Não é válido para você? Porque se vende a ideia fantasiosa, mentirosa, fictícia, lendária, de que a pessoa estando com dinheiro bem é abençoada por Deus. Ah, o pobre não é. Quem te falou isso? Quem te falou? Que adianta ter dinheiro, ter boa roupa, ter comida, vontade e tudo, mas não ser feliz, ter transtorno, ter frustração. A melhor bênção, amado, é a paz de espírito. É a segurança da alma. Essa é a melhor bênção que tem. É não ter ansiedade, é não ter depressão, é ter o sono do justo, como diz o salmista, que de noite ele coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Essas são as verdadeiras bênçãos, que são aquelas que não se veem. Porque as que se veem são passageiras, a roupa vai consumir, o carro vai acabar, a casa vai precisar pintar, o sapato vai precisar ser trocado. Mas aquilo que você não está vendo, a tua paz de espírito, a sabedoria, mano, isso ninguém pode tirar de ti, porque é Deus que dá. A traça não corrói. Você vai ficando velho na carne, o teu exterior vai ficando corrompido, mas o interior se renova de dia em dia. Quando tu tiver com 80 anos, 85, 90, você vai dizer a confissão de Caleb, que disse, olha, quando Deus me prometeu essa terra, eu estava com 45 anos. Agora eu estou com 85 anos. Estou tão forte como eu estava no dia em que Deus me falou 40 anos atrás isso.
Jó 35:13 diz, só gritos vazios Deus não ouvirá. Só gritos vazios. É vaidade, cobiça. Nem atenderá para eles o Todo-Poderoso. Deixa eu ver se tem um versículo acrescentado aqui. Tem. Salmo 66:18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha o que o salmista fala. Então, é pela sabedoria divina, e somente com a sabedoria de Deus, que nós temos condições de distinguir entre o que precisamos e o que não precisamos. Acontece que a natureza caída pensa em si mesma no seu conforto. O sábio já diz, né? Lá em Eclesiastes, que o homem gosta de comer, beber, levar a vida regalada, aquela coisa toda. Por conta desse estado caído de cobiça, que nós somos sujeitos, faz com que muitas, quando eu falo muito, não é assim, é aquela maioria apertada, é a maioria mesmo qualificada. Das orações apresentadas a Deus, o objetivo é atender tão somente os desejos da carne, desejos do homem, coisas materiais e visíveis. Segundo Coríntios 4:18, ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Segundo Coríntios 5:7, ele diz, visto que andamos por fé, pelo que eu não vejo, e não pelo que vemos. O segundo fundamento espiritual de uma oração eficaz, repito, eficácia é a oração que Deus responde. E lembre-se, não quer dizer, quando eu falo resposta de Deus, isso é lá para frente, que a resposta dele no sentido de te atender. Quando eu falo eficácia, eu falo, é a oração respondida. Ora, oração respondida, não entenda necessariamente aquela que atendeu o que você pediu. Você teve a resposta de Deus. Paulo, por exemplo, orou 3 vezes por causa de um demônio que perturbava ele. Deus disse, eu não vou tirar, vai ficar aí. Então, Deus respondeu. Agora, a resposta pode não ter sido aquilo que Paulo esperava. Certo? Por exemplo, Moisés orou a Deus. Senhor, eu quero entrar na terra prometida. Ele disse, não, vou deixar tu olhar, mas tu não vai entrar, porque você pecou contra mim lá nas águas de Meribá. Tu não glorificou meu nome. Ele disse, não. Davi, do primeiro filho dele que morreu com Betseba, ele fez jejum, orou. Deus disse, esse menino vai morrer. Tu pecaste. Respondeu. Ah? Os amigos de Jó pecaram porque falaram que não era correto de Deus. E disse, olha, de vocês eu não vou aceitar a oração. Agora vocês vão lá com o meu servo Jó, justo, porque ele nunca falou errado coisa de mim. Dele eu vou aceitar a oração por vocês. Por vocês. Então são ricos exemplos na Bíblia, que tem outros, né, que retratam essa situação. Então, quais são os outros fundamentos espirituais de uma oração eficaz, pastor? Eu resumi 3. Né? Humildade, busca e confissão. Vamos lá. 2 Crônicas 7:14. Diz assim. Esse versículo aqui é muito lido na tradição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter,
dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tiago 4,10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos entender o que é humilhar. Às vezes a pessoa fala, humilhai-vos. Olha, a humilhação que nós pensamos é uma coisa, né? E a tradição tenta passar com humilhação, né? Olha, tem que te humilhar para Deus. É uma coisa que eles tentam passar, que você tem que ficar ali num estado de purgação extrema, né? De encenação ritualística. Aí a pessoa se ajoelha, bota a cabeça no banco, começa a chorar, começa a botar a mão na cabeça, sai de mim, não sai, fica, entra, volta. Mas eu fui para um culto de final do ano, na igreja que eu comecei, Refúgio dos Profetas, muitos anos atrás. Era dezembro, estava começando, primeiro ano, todo empolgado. Eu pensei, né, poxa, culto de celebração e gratidão a Deus. Final do ano, fui lá. Pensei, né, que era uma coisa alegre. Nossa! Pensa numa situação de acusação e calvário lá. Que eu cheguei, como a igreja tinha uma rampa, subia, eu fui subindo, eu pensei que não tinha ninguém na igreja, não era isso, estava todo mundo ajoelhado, chorando, com a cabeça presa no banco, horas e horas ali. Ai, Senhor, desculpa. Ai, pai, eu pequei. Eu disse, mas pastor, o que está acontecendo? Não, eles estão aqui agradecendo, pedindo perdão a Deus pelos pecados que eles praticaram esse ano. Mas não é culto de gratidão e celebração? É. Não, mas tem que se humilhar. E eu não tinha ainda muito discernimento dessas coisas, né? Lá fui, fiquei 2 horas com meus joelhos todo doendo, ralando naquele cimento velho, num calor, suando. Eu nem me lembrava do que eu tinha feito, porque o ano todo, né? Então eu me sentia mais culpado, num verdadeiro fervor, a minha cabeça fervendo para tentar se lembrar dos meus pecados do ano todinho. Não é isso, humilhação. Humilhação é uma atitude de contrição e dependência de Deus. Vamos entender. Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isaías 57, 15. Portanto, assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar. Mas habito também, diga assim, olha, eu recebo esta palavra, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, a humilhação de que fala a palavra é saber que tudo devemos a Deus, dele dependemos, nada temos de mérito com ele, e que somente nele temos perdão, vida e salvação. É isso, ou seja, é reconhecer a nossa dependência absoluta de Deus. É reconhecer que nós precisamos de Deus em tudo e para tudo. É reconhecer a soberania de Deus. É reconhecer que só Deus pode prover, resolver, suprir aquela situação. Isso é humilhação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vocês se lembram? Abre Gênesis 26, 1. Olha um caso de uma pessoa que não estava se humilhando para Deus.
Isaac é o filho da promessa. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira vinda de Abraão, foi Isaac a gerar Estácio com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse: não desça o Egito, fica na terra que eu te disser e habita nela. O que aconteceu? Isaac não se humilhava, ou seja, ele não reconhecia que aquela situação de fome e desespero era Deus que iria tirar daquela situação. Ele achou que havia uma saída humana, uma estratégia dos homens. Eu vou buscar socorro com fulano de tal. Amado, em toda e qualquer situação, na vida, por pequena que seja, sempre reconheça que você precisa de Deus. João 3,27 diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Só que as pessoas se esquecem disso. Elas estão com um problema e de repente pensam no A, no B, no C, na saída X, Y e tal. Elas nunca apresentam primeiro para Deus. Isso significa que elas não se humilham, ou seja, elas não reconhecem a dependência total e absoluta de Deus. Por mais ínfima que seja a coisa. Mas apresente a Deus. Apresentai a vossa demanda, diz o profeta. Paulo diz em Filipenses 4,6, em tudo, abre lá, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em tudo. É 4,6 ou é 6? Exatamente. Em tudo, bem aqui. Em tudo. Não é só porque a pessoa está morrendo numa UTI agora com coronavírus, agora vamos lá orar para Deus. Como se fosse assim, 0800. Nunca buscaram Deus antes, para nada. Aí é porque a pessoa está morrendo lá, alguém vem, a hora, bora orar aqui, que a pessoa está pedindo. E os dias antes aqui, o que ele estava fazendo por Deus? Por isso que o sábio diz em Eclesiastes 12, abre lá para a gente, diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos que dirá, não tem desprazer. Então, amado, se a pessoa não se lembrou de Deus quando era novo, quando estiver na agonia lá dos maus, será ineficaz, não há mais tempo a fazer. Você está me compreendendo? É. Então, buscar é outro fundamento espiritual. Você tem que buscar Deus, não é? E tá todo dia no templo lá, né? Não é na igreja, naquela congregação ali, no calor. Você tem que buscar Deus. E a pessoa pensa que é pegar o ônibus, uma Bíblia, o Uber, o mototaxista e ir lá para a congregação. Ou ficar trancado o tempo todo, buscar. Não é nesse sentido. Buscar envolve uma adoração, louvor, fidelidade, fervor e disciplina. Essas duas palavras que tem que ficar bem fixo a você. Na verdade, basta resumir. Buscar é fervor e disciplina. Porque tudo que você fizer, né, de adoração, de louvor, fidelidade, se não for com fervor e disciplina, é inútil. Então, 1 Crônicas 16, 11 diz, buscai o Senhor e o seu poder. Olha ali, está falando. Buscai o quê? Perpetuamente a sua presença. Ou seja, é fervor e disciplina. Não é buscar porque está com um problema X. Aí o problema X em tese se resolve e não busca mais a Deus, esquece de Deus. Não dá sequência, ou seja, não dá sequência, sucessividade, intensidade, incrementação na sua relação com Deus. Amós 5,4 e diz, pois assim diz o Senhor a casa de Israel, buscai-me e vivei. Jeremias 29, 11 e 13 diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Onde essa palavra? Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar
o fim que desejais. Ainda bem, mano, que Deus pensa contrário da gente. Ainda bem. Então, me invocareis. E aqui você tem dois fundamentos implícitos da oração. Você tem que ter um coração quebrantado, espírito de paz, amado. Quando a pessoa está com espírito de maldade dentro dela, Deus não vai ouvir essa pessoa. Ele sonda os corações. Ele sonda. Olha, em 2 Crônicas, diz assim. Segunda Crônicas, capítulo 6, 29, ele diz: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa. Ouve tudo os céus, lugar da tua habitação. Perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que desconheces o coração. Porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos seus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Então, só Deus conhece o coração. Só Deus conhece o coração do homem. Nem nós conhecemos o nosso próprio coração. Por quê? Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganador. Tá? Então, voltando para o texto lá, meu filho, onde é que eu estou? 29:11, né? Tá. Então, sem um pensamento de paz, Deus não vai ouvir a nossa oração. Então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, se eu não tiver esses dois requisitos do vermelhinho aí, na hora da minha oração, porque tem que ser de acordo com a vontade de Deus, tem que estar em linha com a vontade de Deus, Deus não vai ouvir. Olha quem diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, sincero. Quando ele fala em todo o vosso coração, ele está falando por quê? Porque existem pessoas que vão para lá com maldade, com cobiça. Elas não estão em todo o coração, elas estão com o coração corrompido, coração dividido. E ninguém pode amar dois senhores. Não podeis amar a riqueza e o Senhor, porque ou vai adorar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Olha quem está falando. O que foi que Salomão pediu? Senhor, dá discernimento, sabedoria para jurar esse povo. Estava buscando. E sabedoria é o quê? É um princípio do reino de Deus. É princípio do reino de Deus. Tudo começa com sabedoria. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que foi o que ele fez com Salomão. Salomão pediu e disse: e até o que tu não me pediste eu vou te dar, vou te acrescentar. Por quê? Porque ele eu estava buscando verdadeiramente o reino, as coisas celestiais. Efésios 5,19 ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3,16 ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Romanos 12:11. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, a busca,
ela exige um fervor e uma disciplina. Um despejo de energia, de dedicação, de tempo. Qualquer coisa, amado, que vale a pena ser feita na vida cristã, espiritualmente falando, ela tem que ser feita com entusiasmo, com dedicação, com alegria. Olha como eu estou aqui essa manhã. Pô. Se eu fosse outro, perdeu o problema. Então tá bom. Fica pro próximo domingo, né? Vai pra tua casa descansar, também tô cansado, tive uma semana difícil. Tá bom, tá? Tchau, hein? Tchau! Até amanhã à noite, tá? Até amanhã à noite. Eu não medir esforços, mano. Pedro, vai pra sua casa. Em 20 minutos eu tô em casa. Tô aqui com maior alegria. Olha só o que o Espírito está derramando sobre nós. Agora as pessoas às vezes querem um pezinho. Não! Estamos de bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Voltou lockdown, pastor. Sim, voltou lockdown. Não, pastor, está na fase laranja. Está perigoso agora. Amado, não se engane. Não crie ilusões, ficções espirituais na sua vida. Deus sonda os corações, amado. Ele sabe da disposição e entusiasmo de cada um de nós. De cada um. Das tuas intenções. Você sabe? Nós temos que dilatar a nossa vida para Deus, amado. Do jeito que somos mesmo, com os erros, com os defeitos, com as dificuldades. Mas o que Deus quer ver, quando de fato nós estamos no momento espiritual, Ele quer ver o teu fervor, a tua disciplina. Então, João 9,4 ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eclesiastes 9,10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. 2 Tessalonicenses 3,13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Só não diga, eu estou cansado disso, daquilo. Não se canse. Talvez seja porque você está fazendo para as pessoas erradas. Porque às vezes você dedica a sua vida, a sua atenção, suas forças, o seu entusiasmo para as pessoas erradas, que não merecem, pessoas que viram as costas para Deus, pessoas que não têm paz com Deus, pessoas que não estão nem aí para Deus. Nós temos que direcionar esse entusiasmo, essa força, para o lado certo. Imagina, se eu vou me dedicar aqui com tanta alegria e entusiasmo para um grupo de pessoas que eu sei que não querem nada. Por tu que está comigo aqui amanhã, Deus move meu entusiasmo e minha força por causa da tua vida aí. Ou tu acha que Deus vai me dar essa inspiração toda para falar com alguém que não está nem aí, que uma hora dessa está comendo, está bebendo, que aparece de vez em quando, que é um aventureiro, um trapezista, um espião, de vez em quando tu vê, não se iluda, mano. Por isso que o Espírito não permite que a gente dê aos cães as pérolas, aos porcos as pérolas. Às vezes a pessoa fala, você não fala nada, porque eu já tenho discernimento, eu sei que não vai adiantar falar. Eu sou homem de sabedoria, graças a Deus. Deus vai me dar o discernimento. Mas como que eu vou atirar as pérolas ali aos porcos? Eles não dão. Para eles, a palavra de Deus é coisa vã. Amado, tem gente que você fala e eles tratam
com atitudes vãs a palavra de Deus, sem importância. E lá em Deuteronômio 32, 47, na última oração de Moisés, ele disse: esta palavra não é coisa vã, é a nossa vida. E dizer a tua vida. E por esta mesma palavra, prolongarei os dias da terra qual passando o Jordão, e isso para possuir. Então, às vezes, você joga a palavra da vida para pessoas que tratam essa mesma palavra como coisa fútil, sem nem desprezo. Aí você diz que se decepciona, se frustra com as pessoas. Você está procurando as pessoas erradas. Você está procurando terra seca. Terra seca não dá peixe, não dá erva, não dá nada. Você tem que procurar terra fértil. Aquela que a semente dá 30, 60 e assim por um. Aquela que bate ali, vai dar fruto. Talvez, porque você gosta de viver enganado. Essa minha caminhada, meus amados, precisando de vida. Deus já me concedeu olhos para ver as coisas. Por 3, 4, 5 palavras, como diz o apóstolo Paulo, ele fala. Paulo diz isso por aí. Basta 5 palavras. Por 5 palavras que saem da boca de uma pessoa, eu já sei o estado espiritual da pessoa. Por quê? Porque o coração, a boca só fala do que está cheio o coração. Está lá na Bíblia. E são pelas palavras que nós somos justificados ou condenados. Não tem mistério. Eu falo isso todos os cultos para vocês, amados. É a boca que define a situação espiritual da pessoa. O que ela fala. Porque o que ela fala vem lá de dentro. Por isso Jesus diz, o que contamina o homem não é o que entra nele, é o que sai dele. É o que sai dele. Por isso que na vida espiritual não deve existir apatia ou indolência. O cristão deve almejar sua nova vida com fervor e entusiasmo. Hebreus 6, 10, 12 diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando, até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, apáticos, sem entusiasmo, sem brilho, sem alegria, sabe? Aquela coisa mofa, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Herdam as promessas. Confissão. Pastor, o que é essa confissão? Bom, não tem muito mistério. Ele fala em conversão, né? Olha, mas deixa eu falar uma coisa. Você fala de conversão, o pessoal fala, você tem que se converter. Como? Na verdade, o termo que trazemos para a graça, que melhor expressa a conversão, é a confissão. Por quê? Porque é através da confissão que eu declaro meu estado espiritual. Eu reconheço de Deus, Senhor, eu errei nisso. Né? Quando eu estou pecado, aquela coisa de pecado para a morte, né? Quando você confessa o seu pecado, você alcança a graça e misericórdia. O ato de confessar é sinal evidente de que você está se convertendo, se converteu. Enquanto você não confessa, por exemplo, Adão, Eva, o que foi que vocês fizeram? Eles conversaram, foi a mulher que tu me deu. Não, foi a serpente. Em vez de eles confessarem e
pecado reconhecerem, eles se justificaram. Então, a confissão nada mais é do que o arrependimento e a conversão. O que antecede o que fala em conversão é a confissão do pecado. Né? O reconhecimento do erro e que necessita de Deus. Então, Tiago 5,15 diz assim: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados. Então, isso é sintoma de conversão da pessoa. O salmista diz: enquanto calei, procura lá, né, tua mão pesava sobre mim dia e noite. Davi falando, né? Porque Davi, em vez de ter confessado o pecado lá do adultério, ele ficou escondendo, tentando armar. Não, manda o cara lá para a campanha, para ver se matam ele. Chama ele de volta, vai lá dormir com a tua mulher, para ver se ela engravida, para tirar a bronca. O cara era tão fiel ao rei que não, eu disse: eu não vou, eu sou fiel a ti e tal. E tentaram, por manobras, enganar. Está lá em Samuel, 1 de Samuel. E tentou 4 manobras para jogar para debaixo do tapete o adultério. Não, está em Salmos, né? Enquanto calei, é Salmos de Davi. É Salmos. Trinta e 32:4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, volta no texto para mim, filho. Então, onde? O versículo? Vamos ver agora Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quando você falar de conversão, a pessoa fala: você tem que se converter. Não existe conversão sem confissão dos erros. E deixar, né? Não é confessar, tá aí amanhã, volta de novo. Não. Até porque a confissão, ela tem que ter eficácia nesse sentido. Né? O arrependimento eficaz. O que é o arrependimento eficaz? Não confundir arrependimento eficaz com o remorso. Poxa, me arrependi. Desculpa, Pedro, errei contigo. Tá, tô perdoado. Tá, não, tudo bem. Daqui a 10 dias eu aprovo a culpa de novo. Isso não é arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz é a confissão, o reconhecimento do erro, e nunca mais eu vou fazer isso de novo na minha vida. Não só com aquela pessoa, como com qualquer outro que apareça. Eu vou ter postura ao contrário daquela situação. Né? Atos 19:18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João 9:31. Sabemos, vamos estudar impedimento de oração, tá? Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus, e pratica a sua vontade, olha, como tem que estar de acordo com o plano de Deus, aí te atende. Conclusões finais. Amado, qual a importância da oração? É para que a gente não entre em dúvida, não tenhamos medo, descrença, desencorajamento, para que a gente não fique usando de justificativas e desculpas para a nossa incredulidade. Eu já falei isso, que tem um negócio que é uma justificativa de incredulidade. Você sabe qual é? Aquelas coisas dizendo: já orei, pastor. Estou esperando em Deus. Orei, estou esperando no Senhor. Amado, isso é
desculpa de incredulidade. Quanto à oração não respondida imediatamente, repreenda e resista a toda posição, porque a resposta de Deus virá. Porque a oração do justo é eficaz. Vamos ler, para finalizar, a parábola do juiz iníquo, Lucas 18, 1 e 2. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava o meu próximo. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito para o homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Próximo. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Olha, escolhidos, não são homens. Não está dizendo, não fará Deus justiça aos homens. Não, está falando escolhidos. Que a ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Então, a importância da oração é a nossa intensa relação com Deus. Assim seja, assim disse o nosso Senhor.